Meus irmãos, boa noite. Deus abençoe e sustente a todos, em nome de Jesus. Eu queria convidá-la para a leitura do texto que vai servir para a nossa meditação. O texto encontra-se no Novo Testamento. Nós vamos ler o início do capítulo 2 da primeira epístola de Paulo endereçada aos Coríntios. Iniciamos semanas atrás uma série de exposições que pretende dar conta de toda a primeira epístola de Paulo endereçada aos Coríntios. Hoje alcançamos o capítulo 2. Epístola de Paulo aos Coríntios, primeira epístola, capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e rogamos, ó Pai, nesse momento, para que o Senhor, em nome de Jesus, abra o nosso coração, desperte o nosso entendimento, a fim de compreendermos a tua palavra. Mas, ó Deus, mais do que desejo intelectual pela tua palavra, nós precisamos ouvi-lo. Precisamos, ó Deus, que o Senhor nos confronte. Precisamos, ó Deus, que o Senhor mesmo promova crescimento em nós. Nos abençoe, ó Pai, nesse exercício que vamos realizar nesse momento. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, apesar de convertidos a Jesus Cristo, os crentes de Corinto, influenciados pela cultura, passaram a adaptar a mensagem do Evangelho. Os coríntios passaram a reinterpretar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo a fim de torná-lo mais aceitável para as pessoas. O objetivo dos crentes coríntios era tornar o Evangelho de Jesus mais compatível com a sabedoria humana da época. Bem, sob a inspiração, sob a influência, sob o poder, sob a condução do Espírito Santo do Senhor, o apóstolo Paulo, também chamado de apóstolo dos gentios, escreveu a sua carta. Ele respondeu a essa compreensão inadequada e incorreta do Evangelho, ao afirmar que a sabedoria do mundo é uma coisa e a sabedoria de Deus é outra. O apóstolo Paulo, desde o capítulo 1, está ensinando para seus leitores que a sabedoria de Deus e a sabedoria humana são opostas, elas são incompatíveis. Elas não podem ser conciliadas. Deus considera a sabedoria humana louca, e a recíproca é verdadeira. O mundo considera a sabedoria divina louca. Desde o verso 18 do capítulo 1, Paulo descreve a sabedoria antagônica e divergente de Deus através daquilo que ele designa de loucura de Deus. Paulo refere-se à sabedoria de Deus a designando de loucura de Deus, e essa loucura de Deus manifesta-se
pelo menos inicialmente, aqui em 1 Coríntios, sob 3 formas. Em primeiro lugar, a loucura de Deus manifesta-se no Messias crucificado. Esse é o assunto dos versos 18 a 25. Depois, a loucura de Deus, a sabedoria de Deus, manifesta-se na escolha dos crentes coríntios para formarem o povo do Senhor. E, finalmente, nos versos que a gente leu, os versos iniciais do capítulo 2, Paulo revela mais uma expressão da loucura de Deus, que é a própria pregação do Evangelho. Com o objetivo de reforçar a diferença, a distinção, a dessemelhança entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus, Paulo recapitula as circunstâncias da sua chegada em Corinto, bem como a sua própria pregação, tanto no que diz respeito à forma, como no que diz respeito ao conteúdo. Nós podemos aprender diversas lições com esse texto tão precioso das Escrituras. E a primeira lição que a gente aprende aqui é que Jesus é sempre o assunto principal. Jesus é sempre o assunto principal. Jesus é o centro de tudo o que há. Essa é a primeira lição que a gente aprende com essa passagem. Nos primeiros 2 versículos, Paulo fez questão de lembrar os coríntios de que, enquanto esteve entre eles, ele, Paulo, testemunhou de Deus sem ostentação de linguagem ou de sabedoria. Verso 1. Paulo tomou uma decisão consciente, deliberada e firme de abandonar qualquer tipo de sabedoria humana ou mundana para se concentrar em um único assunto, Jesus Cristo e este crucificado. Verso 2. Paulo resolveu abandonar qualquer tipo de sabedoria, qualquer tipo de recurso linguístico, oratório, para concentrar-se no que diz respeito à sua pregação em Jesus Cristo e este crucificado em favor dos pecadores. A enganosa capacidade de persuasão, de convencimento dos filósofos gregos, bem como de seus oradores, foi rejeitada plenamente por Paulo. Em vez disso, Paulo fez a escolha difícil, porém acertada, sempre razoável, de depender apenas do poder do Espírito Santo para tocar o seu ministério. Paulo fez essa escolha: eu vou desenvolver o meu ministério baseado, firmado em Deus e não na minha capacidade. Eu dependo do Senhor para a realização do ministério que Ele confiou a mim. E Paulo prossegue: eu decidi nada saber entre vós, coríntios, senão a Jesus e este crucificado. Paulo deliberadamente excluiu da sua pregação tudo, a não ser o assunto principal, que é Jesus, entregue por nós, crucificado no madeiro, para a nossa salvação e redenção. Ao declarar que ele resolveu nada saber, Paulo não está aqui assumindo uma posição anti-intelectual. Não tem como Paulo fazer isto, visto que ele é um grande intelectual. Paulo foi um indivíduo inteligentíssimo e grande estrategista. Quando ele afirma que resolveu nada saber entre os coríntios, a ideia aqui é que o seu entusiasmo e a sua atenção se concentravam em Jesus e no seu evangelho. Ele resolveu não fazer uso da retórica que era tão buscada e aplaudida pelos gregos. Ele não recorre a esse recurso, ele resolveu tão somente anunciar a mensagem de Jesus Cristo entregue para a nossa redenção. Na época em que o apóstolo Paulo escreveu 1 Coríntios,
a única escritura disponível para a igreja é aquela porção que a gente denomina de Antigo Testamento. Contudo, mesmo quando pregava a partir desses textos do Antigo Testamento, Paulo nada sabia senão a Jesus Cristo. E isso foi possível porque Paulo compreendia que Jesus é o centro da Escritura. O Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. Todas aquelas histórias fantásticas, surpreendentes sobre os profetas, sobre os sacerdotes, sobre os reis, todas essas histórias apontam para o profeta e rei e sacerdote por excelência, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. A retórica clássica daquele período possibilitava ao orador a chamada invencio, que é a escolha de um tópico, a divisão deste com partes constituintes, juntamente com argumentos elaborados a fim de dar sustentação à tese do orador. Só que para Paulo há apenas um tópico, e o tópico dele é Jesus Cristo. Para onde quer que a gente se volte na Escritura, Jesus é sempre o assunto principal. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é sempre o assunto principal do crente, da igreja, da Escritura. Escrevendo aos Colossenses no capítulo 1, nos versos 16 e 17, o apóstolo Paulo declarou: pois nele foram criadas todas as coisas, as visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. A segunda lição que a gente aprende com esse texto, eu vou apresentá-la sob a forma de uma pergunta, sob a forma de uma interrogação. O que esperar depois de uma aparente derrota? O que o crente deve esperar depois de fracassar, aparentemente? Veja lá verso 3. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. Quanta sinceridade, quanta honestidade por parte do apóstolo Paulo. Como fez no capítulo 1, Paulo, mais uma vez, recorre à sua história pessoal, à sua própria trajetória entre os coríntios. Paulo despe a sua alma e revela seus pensamentos mais íntimos e profundos para aquela comunidade. Paulo chegou em Corinto, gente, muito abatido, muito fragilizado, pois ele havia passado por uma experiência muito complicada, muito delicada em Atenas. Discutindo com os filósofos, os atenienses não deram muita bola para a mensagem do apóstolo Paulo, conforme a gente vê lá no registro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Ao chegar em Corinto, parece que ele foi bem recebido, entretanto, aquela recepção logo transformou-se em hostilidade, uma vez que ele precisou até mesmo abandonar a sinagoga local para continuar o seu ministério em Corinto, na residência de Tício Justo. A igreja em Corinto, prezados irmãos e irmãs, inicia-se com Paulo, com Áquila e com Priscila. Esses três formavam o núcleo da igreja de Corinto, e pregando fielmente, pregando a gregos, pregando a judeus, o Senhor foi chamando para si aqueles que haveriam de crer, e por meio da pregação fiel, honesta, poderosa do apóstolo Paulo, Tício Justo conheceu a Jesus, também Crispo, Gaio, Estéfanas e toda a família deles, de modo que 18 meses após a sua chegada em Corinto, havia ali uma igreja plantada, uma igreja promissora, uma igreja que cresceu e que deu muitos
frutos. Só que esse período de permanência em Corinto não foi moleza para Paulo, não. Não foram férias. Corinto era uma cidade muito bacana, uma cidade cosmopolita, o centro da cultura e da economia daquela região, mas Paulo não estava lá para se divertir. Paulo estava lá para trabalhar e para anunciar o evangelho de Jesus. Paulo declara no verso 3 que aquele período de 1 ano e meio foi caracterizado não por prazer, não por diversão, não por aprazimento. O que caracterizou aquele período foi temor e grande temor. Temor e grande tremor. Uma consoante faz toda a diferença. Não é? E essa combinação de temor e tremor é típica do apóstolo Paulo. Aliás, é exclusiva no Novo Testamento ao uso do apóstolo Paulo. Aos olhos dos coríntios influentes, Paulo era um camarada sem expressão, sem força, sem recursos, sem privilégios. Em virtude de seu ofício de fazedor de tendas, ele era considerado como um escravo qualquer, sem prestígio, sem reputação. Os judeus constantemente conspiravam contra ele, e de acordo com Atos capítulo 18, certa feita, os judeus o levaram para ser interrogado pelo procônsul Gálio. E, gente, apesar de muito crente, apesar de muito piedoso, Paulo era feito de carne, como eu e vocês. E diante de tanta oposição, o apóstolo Paulo desanimou. O desânimo bateu na porta do seu coração, a ansiedade e o medo o alcançaram. Puxa vida, eu vim aqui pregar o evangelho e é oposição atrás de oposição, é dificuldade atrás de dificuldade. E justamente quando a decepção, a amargura, o desânimo estão prestes a comprometer o apóstolo Paulo, a Escritura diz que o próprio Jesus Cristo apareceu para seu servo, a fim de o animar. E, gente, isso continua acontecendo até hoje. Quando a gente está prestes a jogar a toalha, quando a gente está prestes a desistir, a desanimar, o Senhor vem e Ele nos fortalece, Ele nos encoraja, Ele nos anima. Deus apareceu para Paulo e disse: Paulo, continua pregando, não fique quieto, Paulo. Sabe por quê? Porque no meio dessa gente que te persegue, eu tenho, Paulo, muito povo. É o que a gente lê lá em Atos capítulo 18, verso 10. No meio dessa gente pervertida, no meio desse povo comprometido com o pecado, no meio desse povo que flerta com a sensualidade, no meio desse povo idólatra, eu, o Senhor, Paulo, tenho muito povo. Não são alguns apenas. Eu tenho muita gente para ser alcançada por intermédio do Evangelho de Jesus. O que Paulo deveria esperar depois da sua derrota em Atenas? O que Paulo deveria esperar depois de tanta oposição em Corinto? Mais fracassos, mais insucessos, mais derrotas. Paulo resolveu, depois de tudo aquilo, esperar em Deus. O que esperar depois de uma aparente derrota? A gente deve responder com fé e com obediência. E dessa forma nós alcançamos o terceiro e último ponto da nossa reflexão, a fim de compreendermos esses 5 primeiros versos do capítulo 2 de 1 Coríntios. E o que a gente aprende com esses 2 últimos versos é a importância da dependência e do poder. Dependência de Deus e dependemos também do poder que vem de Deus para nos capacitar para o ministério. Veja lá, versos 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação
não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Espírito e poder são termos intercambiáveis em Paulo. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Contra todos os abusos retóricos que caracterizavam os gregos, Paulo apresenta uma mensagem: Jesus Cristo crucificado. Paulo quer, meus irmãos, na verdade, reformular os fundamentos dos corações dos coríntios. Paulo deseja mudar aquilo que eles mais amavam, aquilo que eles esperam e aquilo em que eles depositam a sua fé. Os coríntios amavam a sabedoria humana, amavam a retórica, amavam a capacidade de um orador. Paulo pretende mudar isso no coração dos coríntios. O desejo de Paulo é que os coríntios se gloriem, se alegrem tão somente no Evangelho de Jesus Cristo. E, gente, o Evangelho faz isso. O Evangelho reformula o coração. O Evangelho reforma a vida. O Evangelho de Jesus Cristo altera nossos afetos. Se a sociedade pense de que mais bem-aventurado é dar do que receber. Se a sociedade aplaude gente que faz e que acontece, o Evangelho vem e nos convence de que há poder na fraqueza. Tudo posso naquele que me fortalece. A questão não é autossuficiência. Eu tenho resiliência, eu aguento qualquer coisa, aguenta nada. A gente só atravessa as dificuldades porque a gente é fortalecido pelo Senhor. Então, o Evangelho altera os afetos e Paulo pretende justamente isso, junto à comunidade dos coríntios, reformular o coração deles. Entretanto, Paulo insiste que essa mudança não deve acontecer por meio da inventividade humana, mas somente em demonstração do Espírito e de poder. Verso 4. Por meio da pregação fiel, Deus é glorificado, os pecadores são salvos. O teólogo Karl Barth, um teólogo reformado suíço, afirmou que a pregação foi ordenada e abençoada por Deus e ela é acompanhada de uma promessa. Pregar o Evangelho, tanto no púlpito como na vida, é algo que foi ordenado pelo Senhor e o Senhor promete abençoar essa atividade. O pregador deve ter essa consciência de que ele é plenamente dependente de Deus para alcançar qualquer tipo de resultado. A respeito disso, a respeito dessa questão da dependência, queria compartilhar com vocês algo da experiência de Abraham Lincoln, um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos. Alguém já afirmou que antes de subir à plataforma para discursar, a oração de Abraham Lincoln não era: Senhor, sem ti fracassarei. A oração de Abraham Lincoln, antes de discursar, era a seguinte: sem ti, Senhor, eu preciso fracassar. Não é, Senhor, sem o Senhor eu vou fracassar. Mas sim, Senhor, qualquer tentativa minha, qualquer vanglória minha, qualquer autossuficiência minha, frustre isso, Senhor. Sem ti eu preciso fracassar. Nossa pregação também precisa do Espírito Santo e do poder de Deus. Lembremos-nos, meus irmãos, daquilo que Davi declarou no Salmo 62, verso 12. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus. Davi
em 1 Crônicas, capítulo 29, versos 11 e 12, declarou: Tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória, a majestade. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. O poder espiritual não nos é dado para o nosso conforto, para a nossa conveniência, para o nosso próprio benefício. O Senhor nos reveste de poder para fazer frente ao pecado, visto que a nossa carne é fraca. O Senhor nos reveste de poder para nós exercermos o ministério com integridade, com relevância. A vida cristã, vamos convir, não é fácil, não é verdade? Não é fácil ser crente. A vida cristã é desgastante em muitos aspectos, em parte porque nós nadamos contra a correnteza e em parte porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos. O desgaste é uma experiência normal e constante na vida cristã e ela pode ser vista na experiência de Paulo. Em 2 Coríntios 12:15, lemos o seguinte: Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. A verdade é que qualquer ato de amor implica em desgaste. Qualquer ato de amor exige energia. Qualquer ato de amor implica em desgaste. O bom samaritano, por exemplo, gastou energia, tempo e dinheiro para socorrer aquele que estava praticamente morto em meio ao caminho. Jesus Cristo operou diversos milagres e essas curas provocavam em Jesus uma espécie de desgaste, como nós lemos em Lucas, no capítulo 6, verso 19. Uma vez que há desgaste, a renovação do poder configura-se como uma necessidade para nós todos. Daí a importância de recuperarmos o texto profético. Daí a importância de nos relembrarmos das palavras do profeta Isaías, no seu capítulo 40, versos 30 e 31. Os jovens se cansam, se fatigam, e os moços, de exaustos, o que acontece com eles? Caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor, os que dependem de Deus, têm as forças renovadas. É esse o recado que o apóstolo Paulo está dando para os coríntios e também para nós nessa noite. Eu queria concluir essa reflexão dividindo com vocês uma citação, uma frase do teólogo britânico G.K. Chesterton: a total autoconfiança não é apenas um pecado. A total autoconfiança é uma fraqueza. Repito, a total autoconfiança, gente muito arrogante, orgulhosa, cheia de jactância. A autoconfiança não é apenas um pecado, ela é, na verdade, uma fraqueza. Que o Senhor derrame graça sobre nós e nos fortaleça, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.